Hola, buenas. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás? Mucho frío, sí. Chao, nos vemos. Are you a ghost too? Que merda. Mas faz parte, faz parte. Pessoal, não foi tão bem quanto eu esperava que fosse. Na verdade, faz parte, né? Inclusive, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. Segunda-feira. A gente rodou até ontem a abertura da companhia. E como eu falei com vocês, né? A automação funciona muito bem, a Copa funciona muito bem. Só que a gente chegou naquele ponto de... do cara chega, ele se interessa pelo produto, mas ele não de fato toma ação, porque ele não vê urgência. E aí a gente começou essa semana justamente buscando uma solução para isso. Então, inclusive até algo que eu tô bolando aqui agora, conversando com a minha copywriter ali, que é membro da companhia, inclusive, para ver como que a gente vai resolver isso, porque é um problema que a gente tá tendo não só na companhia, mas na Atlas também. Então, os dois negócios estão praticamente parados justamente por conta do mesmo problema. E é por isso que tem que ser uma solução encontrada rápido, para que a gente não fique travado nisso por muito tempo, senão a gente... quanto mais tempo a gente fica travado nisso, mais tempo sem caixa a gente fica também. E negócio sem caixa não é um negócio que existe, né? Então, por isso que a gente tá tão focado em encontrar uma solução para isso agora, e eu venho compartilhar com vocês para ver qual que vai ser essa solução ao longo da semana também. Mas só para atualizar, a gente ainda tá em Buenos Aires, temos mais 2 semanas por aqui, e depois a gente pega provavelmente um voo, mais um ônibus para voltar para Santiago, onde a gente vai ficar por quase 1 mês e meio ali. Enfim, eu venho compartilhar mais isso depois também, quando a gente estiver por lá principalmente. Nosso plano é voltar para o Chile, ficar um tempo em Santiago, depois ir sentido norte, para depois sair para Bolívia, Peru, enfim, continuar a viagem até chegar na Bolívia não, na Colômbia, algum país lá em cima, né? A gente não sabe o ponto final, mas provavelmente vai ser esse o plano que a gente vai seguir até então. Mas, por enquanto, estamos em Buenos Aires. Hoje a gente está de folga daqui do hostel, então a gente vai conhecer alguns pontos turísticos que eu não lembro quais são, quem geralmente monta o roteiro é a Letícia, então ela quem consegue dizer melhor isso, mas de qualquer forma vocês vão ver na sequência aqui quais vão ser os pontos turísticos também que a gente vai conhecer. O problema é que tá muito frio agora em Buenos Aires e tá bem difícil de sair para qualquer lugar, inclusive até nevou aqui na noite passada, algo assim, que saiu algumas notícias contando isso. Mas de qualquer forma, não tem como a gente ficar trancado no hostel mais um mês, né? Então a gente vai sair mesmo assim, conhecer o que tem para conhecer por aqui ao redor, principalmente. E eu venho mostrando aqui para vocês ao longo desse vídeo. Certo, pessoal, eu tava conversando com o Felipe, que é o meu sócio da Atlas agora, até estamos bolando algumas coisas aqui. E eu lembro que na semana passada eu comentei com vocês sobre um problema que a gente estava tendo tanto na Atlas quanto na companhia, que era a questão de chegarem leads interessados em comprar, só que eles não viam urgência suficiente para fechar naquele momento, né? E é um problema para a gente porque sem esses fechamentos a gente não consegue gerar caixa em nenhum dos dois negócios. Então, eu até comentei isso com a nossa copywriter também, enfim, com outros founders que comentaram que já passaram por esse problema. E uma solução que a gente está testando até para vir aqui compartilhar com você que já passou, está passando por isso, provavelmente vai passar. A alternativa que a gente encontrou para resolver isso é, primeiro de tudo, né, fazendo alguns ajustes na comunicação. Então, por exemplo, falando da Atlas, a gente usa muito o LinkedIn para atrair leads para o nosso negócio. Só que ali a gente produzia muito conteúdo falando sobre esse problema e de como poderia ser resolvido, tá? Então a gente dava algumas sugestões, a gente compartilhava como que estava sendo aquela experiência pra gente, dos problemas que a gente estava tendo. Só que isso, ok, ele dava pro lead a ideia de que ele poderia ter esse problema também, de que a gente poderia resolver, mas ele não via necessidade de resolver naquele momento. E essa era a grande questão. Então o que a gente ajustou na comunicação para tornar isso um pouco mais urgente, tá? A gente começou a focar os conteúdos em falando da dor específica de não resolver esse problema e de quais outros problemas ele causaria caso não fosse resolvido. Então, por exemplo, se a gente está falando ali de uma falha na comunicação da proposta dentro de uma landing page, tá? Ele tem uma solução e ele não está sendo claro o suficiente na proposta e por conta disso a conversão está sendo baixa. Geralmente esse cara ele já está investindo em tráfego, então o que a gente comenta ali?
Pô, você já está investindo em tráfego, já tem uma solução rodando, já teve os primeiros clientes, já validou, está tracionando agora. Só que quando você investe em tráfego, o seu retorno de potenciais clientes é muito baixo. Então a gente até recebeu um caso essa semana, né, de um cara que estava investindo alguns R$ 1.000 em tráfego e o custo por lead dele estava de R$ 150 por lead. E aí a gente comentou, pô, às vezes você consegue baixar esse CAC tendo uma clareza melhor na oferta que você está oferecendo dentro dessa página, tá? E aí a gente começou a focar os nossos conteúdos nisso. Você está com esse problema e esse problema está te causando isso e está te custando tanto no seu negócio. Se você quer continuar tendo esse problema e tendo esse custo, ok. Agora, se você quer resolver isso hoje, diminuir o seu custo de aquisição por cliente e começar a ter mais resultados nessas páginas que você está anunciando, a gente pode resolver dessa forma e dessa forma. E aí a gente começa a criar um pouco mais esse senso de urgência do cara pensar que, opa, eu preciso resolver isso para diminuir o meu custo, senão meu negócio vai quebrar no longo prazo, daqui 3, 6 meses não vai ser mais sustentável. Então essa é uma das alternativas que a gente está seguindo para criar esse senso de urgência tanto na Atlas quanto na companhia. A gente está testando algumas outras coisas, mas a principal delas tem sido esse ajuste na comunicação. E as outras que a gente for testar, eu compartilho aqui com vocês ao longo da semana ou na próxima, conforme a gente for tendo resultados, tá? Mas fica de sugestão para você, caso tenha passado por isso também. E, bom, depois eu trago o resultado disso para vocês por aqui, para saber se isso de fato foi positivo ou não. Provavelmente sim, porque a gente está com uma reunião marcada com o lead agora para sexta-feira e vamos ver se isso vai converter. Até lá eu trago esse feedback aqui para vocês, tá? Pronta para sair? Sim. Para onde nós vamos hoje? Para vários lugares. Mostra no mapa ali, ó. Ah, mostrar no mapa? Isso. Nós vamos para Casa Rosada. Depois vamos para Ponte da Mulher. E vamos... Acho que o palácio é aqui. Vamos descobrir. Tchau. Tchau, nos vemos. Frio não. I'm sure we're taller, another dimension. You say we're small and not worth the mention. You're tired of moving, your body's aching. We could vacate, there's places to go. Clearly this isn't all that there is. Can't take what's been given, but we're so okay here, we're doing fine. I'm naked, you dream of walls. Fala aí, Luca. E aí, Gabriel, tudo certo, cara? Cara, me empolguei, tá? Bom, eu acabei de sair de uma reunião com o founder, que tá quase virando um parceiro de negócio meu já, mas isso aí é papo para outro vídeo. Só que ele comentou uma coisa muito interessante que eu achei importante trazer aqui para vocês, tá? Principalmente você, founder, que tá construindo um negócio também, que tá validando uma ideia, enfim. O MVP que não vende não é um MVP que tá validado. Porque que eu digo isso? Na verdade, foi até uma reflexão que esse founder trouxe, tá? Ele comentou que ele estava conversando com outro founder durante a semana e ele comentou que ele tinha validado o produto dele. E aí ele perguntou, quanto vocês tinham gerado de caixa com esse MVP? E eles falaram que 0, que eles não tinham vendido. E aí ele soltou esse questionamento do como que um MVP foi validado se ele não de fato gerou caixa. E aí eu trouxe esse questionamento para mim dentro da Atlas, porque nós estamos finalizando a validação do nosso MVP, que foi as análises que a gente entregou justamente para entender se era uma dor que o mercado tinha. A gente viu que é uma dor que o mercado tem, só que até então a gente não gerou caixa com essa solução ainda. Então a gente tem que se atentar muito quando a gente diz que validou uma ideia, e até o que eu vou até trazer com o meu sócio agora para a gente discutir, porque às vezes a gente pensa que, ok, a gente tem uma dor que está validada, tem um mercado que tem interesse em resolver isso, mas agora a gente precisa vender isso para esse mercado. E a partir dessa venda que a gente vai ter, de fato, esse problema validado, essa solução validada. Porque antes disso é tudo suposição, é tudo hipótese. E é até algo que eu trago não só para a Atlas, mas para a companhia também, né? A companhia está nisso um pouco mais de tempo, mas os dois negócios estão praticamente no mesmo momento, então eu consigo muito bem replicar uma estratégia de um para o outro também. E essa questão eu consigo replicar para a companhia e aí eu começo a me perguntar, né? Se de fato a nossa solução está validada, se de fato... A companhia eu posso dizer que sim, porque ela já gerou caixa, mas a Atlas ainda não. Então, enfim, é uma reflexão boa de se ter, porque você acaba
se questionando se de fato aquilo foi validado, se a sua ideia de fato faz sentido, ou se é melhor você abandonar isso e seguir por outro caminho ou seguir por outra solução. Porque MVP que não vendeu não é MVP validado. É com essa frase que eu quero terminar essa reflexão aqui. E bora voltar para a próxima reunião. É isso, eu trago reflexões aqui, você se vire para entender, o canal é meu, brincadeira. Na verdade é só porque são assuntos interessantes de compartilhar com você que é founder também, porque eu vou tendo essas reflexões e como eu sempre digo, né? Esse canal aqui é não só uma forma de produzir conteúdo para você que me assiste, mas também é uma forma de documentar o meu desenvolvimento para que daqui a uns anos eu possa acompanhar isso. Então, e ver como é que foi esse processo. Então, deixo aqui registrado para o meu eu do futuro ver que nesse momento, em junho de 2025, a gente está batendo cabeça nessa questão. Espero que você tenha resolvido, tá? Bom, vejo você em breve, meu eu do futuro. She got a thing for Chanel vintage that dropped before she could speak English. Do you love me or love seeking attention? I mean, which one is it? You keep calling me a twin, but twins ain't this different. Certo. A gente vai ter aqui agora a primeira reunião de vendas da Atlas. Então, a gente está aí praticamente há 3 meses. Eita. A gente está praticamente 3 meses produzindo conteúdo lá no LinkedIn, se conectando com outros founders, fazendo nossa proposta, rodando nosso MVP, que é aquela análise gratuita de landing page. Na última semana chegou um lead, que a gente até então não tinha trocado tanta ideia, chegou perguntando do serviço que a gente oferecia, falou que tinha uma demanda e sugeriu a gente fazer essa reunião para entender se a gente consegue agregar para o negócio dele com a solução que nós temos. Então a gente vai fazer essa reunião agora, que vai ser uma reunião de diagnóstico, mas a gente vai trazer ele já para uma reunião de vendas também. E se tudo der certo, eu trago aqui para vocês o primeiro fechamento da Atlas, tá? Vai terminar a reunião, eu venho aqui compartilhar com vocês para saber como é que foi. A função é menor, a satisfação é menor do que quando chega uma agência, que nem a gente fechou uma agência agora enorme, gigantesca, assim, os clientes deles investem tipo 20 milhões no ano em mídia, então é outro. Estou aqui no hostel, tomando café da tarde num bolo que parece aqueles bolos de Brasil de padaria. A Letícia tá lá no bar, ensinando o pessoal a fazer uma marguerita, que só ela que sabe. Hoje é noite de karaokê, como toda sexta-feira. E a gente veio aqui porque a gente, como estamos ficando de voluntário no hostel, a gente ganha 2 drinks de graça cada um. Então a gente vem pra cá e passa geralmente as noites tomando alguma coisa, jogando conversa fora, conversando com o pessoal. E hoje estamos aqui pra isso também, né? Gente, eu tô gravando, na verdade, gravando não, né? Eu tô editando o vídeo agora que vocês estão assistindo e parei pra uma reflexão aqui que eu acho legal de trazer com vocês, né? Cara, essa produção de conteúdo, não só aqui no YouTube, mas no Instagram também, no LinkedIn, isso tem aberto grandes portas pra mim, de trabalho, de coprodução, de colaboração, de parceria, que eu jamais teria acesso caso eu ficasse no anonimato. Por que eu digo isso? Deixa eu trocar de lado aqui. Às vezes a gente se pega nessa pira de, pô, conteúdo demora para trazer resultado, conteúdo é muito longo prazo, às vezes você fica nessa busca para viralizar, para conseguir vender alguma coisa, monetizar alguma rede social sua, só que às vezes a gente esquece que tudo que a gente posta, por menor que seja o alcance, tem alguém assistindo aquele conteúdo, e esse alguém pode ser um potencial parceiro para você, um potencial cliente, que você provavelmente não vai saber naquele momento, mas em algum momento da sua vida, quando essa pessoa pensar em um novo trabalho para desenvolver, um novo projeto, um novo negócio, ou então tiver demanda por aquilo que você atende, ela vai se lembrar do seu conteúdo, ela vai se lembrar de você. Por isso que é muito importante você se expor, principalmente a gente que trabalha aqui pelo digital, porque essa sua exposição é o que vai te permitir ser encontrado por outras pessoas, te permitir ser conhecido por outras pessoas e o melhor de tudo, te permitir ser lembrado por essas pessoas, que é o ponto-chave ali da produção de conteúdo, ser lembrado por aqueles que te assistem. Porque sempre que surge uma oportunidade de incluir você, provavelmente essa pessoa vai querer te incluir porque ela já te conhece, já consome aquilo que você faz, já conhece o seu trabalho, já tem uma certa confiança em você. E eu digo isso porque ultimamente tem aparecido excelentes oportunidades para mim de coprodução em outros projetos, além dos que eu já trago aqui para vocês. E para mim era uma meta há um ano atrás, eu sonhava com isso, tem inclusive a minha lista de metas aí para esse ano,
Só que eu não tinha ideia na época de como que eu alcançaria isso, de como eu faria isso de fato funcionar na minha vida. Mas eu segui fazendo o mínimo, que era vir aqui gravar e produzir esse conteúdo pra vocês. E isso, querendo ou não, de uma forma ou de outra, acabou trazendo essas oportunidades até mim. Então, eu sei hoje, olhando pra tudo isso, que se eu não viesse aqui ser cara de pau e gravar esses vídeos pra vocês, mesmo tendo poucas views, mesmo tendo, sendo difícil pra caramba vir aqui conversar sozinho com uma câmera, se não fosse isso, eu provavelmente nunca teria as oportunidades que eu estou tendo de trabalho hoje, de parceria, enfim. Então, deixo aqui isso como recomendação pra você que às vezes está travado com produção de conteúdo, que tem vergonha de gravar, enfim, qualquer outro motivo que seja. Coloca a sua cara, se mostra o que você está fazendo, documente o seu processo, da sua forma, não tente reinventar a roda, faz o que funciona pra você na sua realidade, que isso com certeza no médio e longo prazo vai te trazer resultados que vão durar aí por resto da sua vida, quem sabe, tá? Então, deixo isso como sugestão pra você, espero que sirva. Se te serviu, se te conectou, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser excelente trocar ideia com você sobre isso também. E, bom, eu vou agora terminar de editar esse vídeo que vocês estão assistindo. E já aproveitando até o gancho que a gente tá aqui, cara, se você curtiu esse conteúdo que você viu aqui hoje, se você gostou, se você se identificou com uma parte dele, compartilha com um amigo seu, deixa um like aqui embaixo que isso me ajuda demais. Se você não for inscrito ainda, se inscreve também, porque vocês sabem, né? Aqui no YouTube é bem difícil você crescer um canal, também, né? É médio e longo prazo, então qualquer ajuda que você puder me entregar aqui vai ser fantástico pra mim. E a ajuda que eu peço é justamente isso, deixando um like aqui embaixo, comentando o que você quiser também, o que você tá achando, compartilhando se for algo que agregue para quem você conhece também, pro seu círculo. E enfim, eu só tenho a agradecer você que assiste, você que tá acompanhando esses conteúdos por aqui. É isso. No vídeo de semana que vem.